O produtor rural se prepara para a safra 25 e 26 com muita apreensão, Carol. Os juros anunciados para o plano empresarial estão próximos aos praticados pelo mercado. Olha só, 15%, hein? E quem faz uma análise sobre essa situação é o consultor de agronegócio e nosso colunista aqui no canal, o Celso Ricardo, que já falou sobre isso, mas é sempre bom falar e, de novo, meter a mutamba no juro. Celso, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Valtena. Bom dia, Carol. E hoje eu estou respirando os ares de Brasília, viu? Ah, é? Com Você está aqui? certeza eu vou aparecer aí para tomar um café com vocês hoje. Você já podia ter vindo aqui, ué, fazer ao vivo aqui com a gente, presencialmente, né? Bem-vindo à cidade da umidade mais baixa do mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Temos uma agenda forte hoje no Congresso, mas eu vou aparecer mesmo aí para conhecer vocês. Nós falamos de juros, mas antes de falar de juros, você está chegando aqui no momento de debate e discussão sobre o licenciamento ambiental. Eu acho, vamos guardar o juro para daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre essa história, que você viu as sonoras aí do pessoal dizendo, o Aldo Rebelo falando que essa COP30, que está todo mundo contando, se não tomar cuidado, vai ser para poder pressionar ainda mais o Brasil, os europeus lá que não tem floresta nenhuma, para transformar a nossa Amazônia no jardim botânico do mundo, enquanto eles lá ficam fazendo onda. É óbvio que a gente tem que preservar e nós temos o Código Florestal. Licenciamento ambiental não é licenciamento para desmatar, é licenciamento para poder destravar obras respeitando a nossa lei ambiental maior, que é o Código Florestal. Só que lá fora eles não veem assim. Aprovado na Câmara, está no Senado, mas aprovado no Senado, está na Câmara, mas cheio de pressão. Cheio de pressão, hein, meu querido? Eu me preocupo e eu recentemente fiz 2 ou 3 artigos sobre essa COP30 e aí eu vou tentar rapidamente mostrar um pensamento que está fugindo das nossas condições de debate e de defesa, né? A COP30, vocês podem apostar que aqui no Brasil vai ser sim uma COP para colocar o produtor rural no banco dos réus e o Brasil vai fazer parte daquele grupo de acusação. Por que eu digo isso? Poxa, o Brasil é um país que está com mais de 60% de toda as suas características, né? De meio ambiente, de florestas, de matas, de cerrados, desculpem, 66,4% estão preservadas. Então, o Brasil é um país que preserva. Então, as atitudes em meio à produção de alimentos, elas deveriam estar sendo levadas para um outro viés. Mas eu não tenho dúvida que a COP30 vai servir apenas para colocar o Brasil e o produtor rural brasileiro no banco dos réus, e as acusações serão pesadas, mas nós somos um país que preserva. Quando comparado com a Europa, principalmente, que já devastou tudo que tinha, então hoje o Brasil virou, e infelizmente, para o próprio governo brasileiro, o grande causador de tudo de ruim que está acontecendo, inclusive com relação ao meio ambiente. Mas só vou pincelar alguns dados aqui. Nós temos hoje, só de área, né, doada, por exemplo, para os assentamentos, mais de 88 milhões de hectares, sendo que 30% a 40% só dessas áreas são produtivas, as demais estão abandonadas. 60 milhões, mais ou menos, um pouco mais de 60 milhões de hectares, são destinados para a agricultura brasileira, para a agropecuária. Então, veja a diferença que existe só entre assentamentos e a própria agricultura. Mas um dado que ainda nos preocupa, e aí falta gestão para o Brasil estar trabalhando e mostrar para o mundo que nós somos um país que preserva, está ligado diretamente aos mais de 177 milhões de hectares de pastagens que estão com algum tipo de degradação. Algo em torno de 28 a 40 milhões de hectares podem ser recuperados rapidamente e transformados em áreas que produzam alimentos. Então, nós temos inúmeras situações para resolvermos internamente antes de nós nos tornarmos os acusadores com base numa legislação ambiental que é confusa, é complexa e nem o próprio governo ainda sabe o que fazer. Mas, com certeza, a COP30 vai servir para isso. O grande culpado, o grande vilão da história vai ser o produtor rural brasileiro. Celso, ficamos curiosos aqui para saber qual que é a sua agenda no Congresso hoje. O que você vai fazer por aqui em Brasília? Carol, eu represento, né, produtores rurais do Brasil inteiro e hoje eu vou estar defendendo a pecuária de corte do Mato Grosso.
com relação a algumas situações de preço de arroba, ações dentro das salas de abate dos frigoríficos. Então, eu estou trazendo uma proposta que seria uma proposta de equalização de resultados, né, que os pecuaristas tenham resultados positivos, que estão fechando no vermelho, a arroba do boi despencando no Brasil. A gente trabalha muito com alguns pontos, alguns indicadores, né, de arrobas, os principais do Brasil, mas quando a gente vai para os interiores, onde os frigoríficos trabalham mais à vontade, nós já estamos falando em preço de arroba de 240, 250, e no Mato Grosso hoje, para vocês terem uma ideia, o preço, o ponto de equilíbrio da arroba do boi deveria estar em torno de R$ 343. Ponto de equilíbrio considerando a recria, né? Eu compro o bezerro, eu invisto 24 meses, esse animal pronto para abate. Então, dentro desse parâmetro, a arroba do boi teria que estar hoje como ponto de equilíbrio em R$ 343. Então, nós vamos fazer um trabalho de apresentar esse documento no Congresso, já estamos com várias agendas definidas, para nós tentarmos, né, melhorar hoje para o pecuarista, mas quem sabe na semana que vem para o agricultor, a nossa luta e a nossa bandeira em prol do produtor rural brasileiro. Esse Celso é trabalhador. Mas vamos falar então do Plano Safra. Ontem eu estava conversando com a não, a senadora Tereza Cristina, que falou, e Valtena, aí como é que está o Plano Safra? Eu falei, pois é, senadora, como é que está o Plano Safra? Pois é, os produtores, falei com o Dona Alvan, nosso consultor de grãos aí em Goiás, o povo esperando dinheiro, regulamentação do Semenê. Ontem o Haddad foi jantar na casa do Mota, junto com o Alcolumbre e a Gleisi Hoffmann, saíram sem falar nada. A gente não sabe o que está sendo costurado aí, negócio de imposto, IOF. Mas, enfim, falando para o nosso produtor, está tudo desafiador esse ano, não é verdade, Celso? Como é que vai plantar numa situação como essa, né? Acho difícil haver, hein, Carol, aumento de área plantada. E você? Olha, eu tenho totais certezas de que não vai haver aumento de área, muito pelo contrário. Nós estamos considerando, né? Eu vi agora há pouco as pessoas falando do Rio Grande do Sul, que já são 4 períodos de seca, veio uma safra boa, a safra do ano passado destruída com as enchentes, muito pior do que a safra, e olha que foi preocupante. Nós temos o solo que perdeu os nutrientes, no centro do país nós tivemos os problemas de seca, então o solo no Brasil hoje, que era uma coisa que nos enchia de orgulho no passado, né? A terra produtiva, hoje já é um fator preocupante. Nós vamos ter que investir muito no solo para que a produção, né? As áreas plantadas tenham produtividade. Mas quando a gente vai para o Plano Safra, eu digo assim, o otimismo político em Brasília, e aí eu falo do governo que já nem está mais tão otimista, né? Eles já falam até com com aquele ar meio desolado, não é e não vai ser nem de perto esses juros anunciados pelo governo. Se nós nos pautarmos, né, pelo ano passado, que nem dinheiro teve, foi anunciado aquele plano safra, né, aquele teatro todo do maior plano safra da história, mas não teve dinheiro no final. E eu digo isso porque eu tenho, né, contatos que buscaram e não houve o dinheiro, não tinham dinheiro, desculpa. Esse ano, além do fator ter o dinheiro, quando houver a equalização desses juros, eu já fiz algumas contas, tanto para a agricultura familiar como para a empresarial. No final das contas, quando o produtor for assinar mesmo os documentos, né, para a liberação do crédito, que vai ter mais exigências, mais garantias, eu acredito que a agricultura familiar vai ficar em torno de 17% a 20%, e a agricultura empresarial de 24% a 28%. Por quê? Selic em alta, esse juro do IOF já está sendo computado nos bancos. Nós temos o acréscimo de 5% nas LCAs, que vai limitar um pouco, né, o acesso. Nós temos a questão do seguro, que foi cortado os 42%. O Fávaro tentou anunciar que vai repor, que o governo vai repor esse dinheiro. Então, os bancos privados vão ficar com a maior fatia desse empréstimo, trabalhando com juros de mercados e toda aquela burocracia que eles vendem, né? Seguros, consultorias próprias. Eu acredito que os juros vão estar muito altos, com os resultados das commodities, que a gente fez uma avaliação, que todas estiveram em quedas de preço, tiveram quedas de preço, com exceção do etanol, que fechou no zero, né, no percentual zero. Enfim, o cenário é preocupante, é complicado, e viabilidade econômica e financeira, mediante esse cenário, o produtor rural não está tendo muita expectativa positiva, não.
Celso, obrigado, né, pela sua presença aqui com a gente. Boa estada em Brasília. Aqui o que você sugere para ele, hein, Carol? Comer, almoçar, onde? Não, passa aqui no canal primeiro para conhecer a turma, Passa né? aqui depois da reunião. Você vai lá para o Congresso Com Nacional, certeza. vai acompanhar a IOF, você vai acompanhar a discussão sobre a securitização. Você chegou num momento bom aqui em Brasília, agitado. Movimento, né? Com certeza eu vou passar por aí sim depois das reuniões. Podem apostar. Celso, obrigada, viu? Obrigado, Celso. Bem-vindo. Tchau, tchau. Um abraço para vocês aí. Até semana que vem. Até.